Tá bom o cabelo? Vou tentar. E... Você acha dele? Oi? Para... Você se sente feliz? Falar da Vanessa é complicado. Brincadeira. Para falar da Vanessa é um prazer para mim, porque ela é uma pessoa muito especial. Ela é uma mulher dedicada, ela cuida de mim, ela cuida nos mínimos detalhes. O Léo tem muitas qualidades. Ele é um homem muito trabalhador, carinhoso, ele cuida muito de mim, ele é muito prestativo com as coisas de casa também. Ele me ajuda em tudo, né? Ele me trata muito bem. Ele é um verdadeiro, assim, gentleman. O meu casamento hoje, para mim, é um casamento perfeito, né? Nós nos damos muito bem, nós estamos sempre juntos, nós somos companheiros um do outro, existe muito amor, mas nem sempre foi assim. Bom, minha vida amorosa foi uma vida assim eu sofri muito, né? Eu me relacionei com uma pessoa durante 2 anos. Na verdade, eu vivi uma paixão doentia. Eu me apaixonei muito por um rapaz, eu dediquei a minha vida para ele, eu entreguei minha vida, meus sonhos, eu vivi em função dessa pessoa. Depois de um tempo, eu descobri que esse rapaz, ele já era comprometido com outra, já era noivo de outra, e mesmo assim, eu me relacionava com ele também. Eu tinha certeza que era um relacionamento que eu não ia ter futuro para mim. Eu via que era errado, eu sabia que era errado, mas eu não conseguia sair, porque me dominava. Eu largava dele num dia, no outro dia eu voltava. Eu terminava o relacionamento, voltava de novo. Então eu deixei de fazer as coisas da minha vida, de me dedicar aos estudos, eu deixei de obedecer meus pais também, tudo para viver esse namoro, esse relacionamento sem futuro. Aí chegou um ponto que eu estava sofrendo já muito, a ponto que eu estava destruindo o meu futuro, já estava fazendo quase, já 2 anos com essa pessoa, então eu já estava vendo que eu estava com o meu futuro já ia se prejudicar com aquela situação. E minha mãe já começou a frequentar as palestras. Foi quando eu tomei conhecimento das palestras, da terapia do amor também, né? E eu vi uma saída. E aí dentro de mim, eu tinha certeza que eu só ia conseguir me libertar, sair daquela paixão que me escravizava, que me fazia sofrer, se eu fosse nas palestras, buscar pela minha vida sentimental. Antes de encontrar a terapia, eu nunca tinha sido feliz na minha vida sentimental. Eu cheguei a me relacionar com várias mulheres, com várias moças, mas os meus relacionamentos, meus namoros nunca foram duradouros. Na realidade, o que eu aprendi antes é que eu tinha que ter uma pessoa para me fazer feliz, né? E eu nunca encontrava essa pessoa para realmente me trazer essa felicidade. E eu também muito cedo comecei a participar de muitas baladas, noitadas, envolvido ali com muitas bebidas. Nessas baladas eu me relacionava com várias mulheres, até que a um ponto que eu comecei, para satisfazer o meu ego, eu comecei a ter que ficar com mais de uma ou até 2 pessoas na mesma noite. E é isso que me motivava. Eu ia para uma balada querendo ficar com 2, com 3 moças, cheguei a ficar até com 6 moças na mesma noite, mas com o tempo eu descobri que isso, na realidade, era tudo um vazio que havia dentro de mim, que eu tentava preencher dessa forma, mas cada vez que eu buscava mais isso, mais eu ficava vazio, mais eu era infeliz. Eu imaginava que o casamento era para pessoas com uma idade mais avançada, depois que eu tivesse meus 30 anos, porque eu não tinha noção real do que era o verdadeiro casamento, né? E além do problema sentimental, eu tive problema em várias áreas da minha vida, né? E aí, a começar a vir para as palestras, eu descobri que a verdadeira felicidade não está em alguém nos fazer feliz, mas em nós estarmos preparados para fazer a outra pessoa feliz. Sit down, can I buy you around?
comecei a cuidar de mim primeiro, né, do meu coração, né, como mulher, tirar aquelas mágoas, tirar os ressentimentos. Então, o que eu aprendi primeiro foi olhar para a minha vida. Foi quando eu ganhei uma força que eu não tinha, para ir lá, conversar com ele e acabar com aquela situação. E depois que eu passei, né, a cuidar de mim, a me preparar, né, nas palestras, na terapia do amor, né, depois foram 4 anos, né, de preparo, né, que eu fui me valorizando, que eu fui aprendendo, como, né, cuidar, estar no relacionamento, fazer a outra pessoa feliz, né, tudo isso eu fui aprendendo. E até eu conhecer o meu esposo, né? E ao vir nas palestras, houve essa mudança interior, houve essa mudança de pensamento, houve essa mudança principalmente de querer utilizar as mulheres apenas como objeto, né? Que a gente acaba aprendendo isso muito cedo, né? A gente acha que a mulher ela é descartável, a gente apenas usa e depois joga fora. Eu comecei a aprender realmente, colocar em prática no dia a dia. E aí, depois de 4 anos aproximadamente, eu encontrei a Vanessa. E aí o que me chamou a atenção, principalmente nela, que ela é uma pessoa muito discreta. Eu comecei a observar o Léo nessas palestras. E o que me chamou a atenção nele é que ele é muito sério, ele é muito centrado, esse jeito dele que me encantou. E aí nós tínhamos, depois de um tempo, nós tínhamos alguns amigos em comum. Né? Até alguns familiares, o meu irmão, a irmã dela, a gente se conhecia, a gente começou a ter um certo relacionamento e aí depois de um certo tempo eu decidi procurá-la e me declarar para ela. Ele que veio me procurar, né? E começou a falar que também estava sentindo algo por mim. Aí o que aconteceu? Eu explodi de alegria. E daí, eu tendo já essa certeza, eu procurei já conversar com a família dela, né? Então eu fui conhecer o pai dela, a mãe dela, depois levei ela na minha residência também para conhecer os meus pais. E aí a gente começou realmente um namoro sério. Foi 1 ano e meio de namoro e mais 1 ano de noivado. E depois do noivado a gente já marcou a data do casamento. Com ela eu encontrei a verdadeira felicidade. No dia do casamento, nossa, a hora que eu cheguei de noiva, ele tava com um sorriso aqui. Na hora da cerimônia, né, até a gente colocou até a aliança no dedo errado, na mão direita, né? E depois, né, a gente trocou, isso foi também, assim, algo que a gente brinca, né? Até hoje, de nervoso, né, que a gente tava no dia. Nosso casamento, ele é um casamento feliz. Hoje a gente faz tudo junto, né, amor? A gente tá sempre junto. A gente tem um vive para o outro mesmo. A gente tem essa união. E o meu prazer é realmente estar junto dela, né? Então, quando a gente tem os nossos momentos a dois, quer seja em casa e às vezes coisas simples do dia a dia, assistir um filme ou apenas um jantar que ela prepara com carinho, um jantar às vezes os mais simples são os momentos mais agradáveis. Hoje eu tenho uma família completa, né? Hoje a minha esposa, ela me completa em tudo. É um prazer realmente estar ao lado dela. Hoje, graças a Deus, a gente tem sido bem sucedido em tudo que a gente faz. Hoje está aqui o meu investimento, né, na terapia do amor, um casamento feliz, né, uma vida transformada. Né? Hoje nós fazemos um ao outro feliz, né, e tudo através das palestras da terapia do amor. Né, amor? É isso aí, com certeza absoluta, para nós é um prazer, né, de ter feito esse investimento e continuar fazendo, e com certeza absoluta nunca deixaremos de fazer. Quem nos assiste, que busca também essa verdadeira felicidade, é só vir e participar também da terapia do amor. O Leonardo e a Vanessa são mais um casal, né, que realizou o sonho de se casar através da terapia do amor. Hoje eles podem curtir aí, dizer que estão felizes, mas nem sempre foi assim lá atrás, né? E eles casaram e eles conseguiram
fazer o casamento funcionar. Estão mantendo o casamento algo bem. Que as pessoas não conseguem muitas vezes. Elas conseguem até casar ou morar junto, né? Mas manter aquele relacionamento saudável e feliz, porque eles já estão casados há um tempinho, né? E eles estão bem, eles estão bem. Exato. Por exemplo, muitas pessoas que já estão casadas ou que já estão em um relacionamento duradouro, elas não conseguiram fazer isso, elas não têm conseguido. Até começaram um relacionamento, entraram em um relacionamento, chegaram ao casamento muitas vezes, mas hoje estão perdidas dentro do próprio relacionamento. É como diz esta frase aqui, estão lutando sozinhas dentro da relação. Nós estaremos aqui no Templo de Salomão ajudando pessoas que estão se sentindo assim, que elas estão lutando sozinhas pelo relacionamento, parece que a outra pessoa já desligou, já não está nem mais aí para ela. E ela pensa assim, do que adianta, né? Eu estou aqui fazendo tudo o que eu posso, eu estou aqui tentando resolver o nosso problema, tentando salvar o nosso casamento, a nossa família, e ele ou ela não faz nada. Então, a pessoa, muitas vezes, Renato, que está lutando sozinha, ela pensa em desistir. Porque ela pensa assim, pra quê? Né? É como se eu tivesse, eu só querendo esse casamento, essa família, só eu quero. Né? Então, muitas pessoas que nos assistem agora estão nessa situação, estão desistindo, têm lutado sozinhas e têm desistido, estão desistindo, estão nessa fase, talvez você até desistiu já, você deixou de lutar. Você agora vive a sua vida e deixa... É como vocês até moram juntos, mas vocês não têm relacionamento. Talvez você está nessa situação. Fica um em cada quarto, dormindo em camas separadas, quartos separados. Talvez até o dinheiro vocês já separaram. Um fica com uma conta, outro fica com a outra conta. O seu dinheiro, o dinheiro dele ou dela. Vocês se conversam só o mínimo, o básico mesmo a respeito das crianças, coisas que têm que ser feitas que um precisa saber. Vocês estão assim se tolerando, se tolerando. Você não quer o fim desse relacionamento, mas você não vê saída. Talvez você até já, por causa de uma traição ou por causa de um grande erro que marcou muito o relacionamento de vocês lá atrás, vocês não conseguem sair deste passado. Vocês querem virar a página, já tentaram recomeçar, mas não estão conseguindo. E você muitas vezes sente que está numa luta ingrata, que todos os seus esforços não são acompanhados pela outra pessoa. Muito bem, pare tudo e anote aí o endereço. Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, às 20 horas no Templo de Salomão. Você vai vir aqui à palestra e nós vamos ajudá-lo a virar esse jogo. Nós vamos mostrar para você, provar para você que é possível você fazer com que a outra pessoa passe a lutar pelo relacionamento, lutar por você. Não vai ser mágica, mas você vai virar esse jogo e nós vamos mostrar como. Então, agora veja, por exemplo, o caso do Elton e da Vanessa, que é um casal que já tinha tudo para estar separado, divorciado, casamento acabado. A Vanessa que queria tirar uma reação do marido, queria que o marido prestasse atenção no problema do casamento e cada tentativa que ela fazia só piorava a relação. É isso que acontece quando a pessoa não sabe agir. Preste atenção. Nós chegamos na palestra, minha mãe, ela sempre falava, né, da terapia. E a gente chegou, assim, nessa situação, mas as coisas estavam mais ou menos. Então, a gente tinha 2 crianças muito pequenas, né? E foram até depois que elas nasceram que começou esses desentendimentos, porque o começo do casamento até que tudo ia tranquilo para a gente tinha um bom relacionamento. E aí, a gente, assim, pensando nelas, na dificuldade, às vezes, que era de ficar vindo, a gente pensou e falou, então vamos parar um pouco, porque a gente já viu o resultado, foi bom e paramos. Só que passaram uns meses, os problemas voltaram, os mesmos e piores. E as 2 meninas que a gente tem pegando fogo, e um monte de coisa para fazer, eu também cansada, já tinha trabalhado o dia todo, e eu só cobrando, eu fui ficando cansada. E eu comecei a ficar chata e comecei a ficar insistindo. Falei, Elton, faz alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. E dali as brigas foram. E aí agressão em cima de agressão, falei, eu já sei. Eu vou dar um gelo, eu vou desprezar ele. Quem sabe assim ele acorda. E na minha burrice eu fiz isso mesmo. Eu deixei ele de lado,
chegava em casa e ia cuidar da casa, cuidar das meninas, ia descansar, não falava com ele, fiquei com raiva, muita raiva dele. E aí as coisas foram piorando, porque ao invés de eu conseguir o efeito que eu queria fazendo isso, que era dele, né, esboçar alguma reação com isso e falar, opa, vou ajudar, não, foi pior. Acho que eu cavei o meu buraco. Porque aí a gente começou a viver vidas separadas dentro da mesma casa. A gente ficava dias sem se falar, eu não sabia mais o que ele estava fazendo, ele não tinha mais interesse nem preocupação comigo, não me perguntava nada. Quando ela te deu esse gelo, essa indiferença, esse desprezo, o que você, não sei se você percebeu isso no início ou eventualmente percebeu, qual foi a sua reação? O que você pensou em fazer? Em piorar 10 vezes mais. Dar o troco? Dar o troco. Porque desprezar ela também? Desprezava. Chegava em casa, não queria saber. Não tinha um santo dia que a gente não brigava. Quando ia para nossa mãe, para minha sogra, em qualquer lugar que a gente estava, a gente brigava. Passeios, na frente das crianças. Além da mágoa que eu fiz dela, com raiva, aí eu não queria mais saber. Aí eu comecei a ver umas atitudes estranhas nele, que ele estava muito boizinho, se arrumando. Eu falei, o que você está fazendo? E ele falava, estou me arrumando. Eu falei, para quê? Para você. Eu falei, para mim. Não falei para ele, né? Mas fiquei pensando, para mim? A gente mal se fala, né? Como que ele está se arrumando para mim? E eu comecei a ficar desconfiada e comecei a mexer no celular, nas redes sociais dele, porque eu tinha a senha, mas até então não via nada. Só que um dia eu peguei e eu descobri a traição. Aí aquilo ali para mim acabou. E ele insistindo que não, que a gente tinha que insistir no casamento, que as meninas iam sofrer. Eu falei, mas sofrer com você aqui dentro de casa e a gente do jeito que estava, elas já estão sofrendo. Então vai viver a sua vida, eu vou viver a minha. Né? E ali eu fui muito decidida. Conversei com ele, expliquei, falei, olha, não é o que eu quero, vou ser bem sincera. Estou muito decepcionada com você, eu não esperava passar por isso, mas vamos para a terapia, vamos ver o que vai ser. E cheguei aqui me sentindo a pior mulher. Daí a gente veio determinada a mudar. Desde aí eu determinei, falei, poxa, eu vou fazer tudo diferente. Vou começar a cuidar da minha esposa, das minhas filhas, vou curtir elas. Eu chegava em casa, eu não queria saber. Minhas filhas estavam crescendo e o tempo passando, eu não estava dando atenção. Aí essa palavra provedor da sua casa entrou dentro de mim. E o primordial, o meu eu foi restaurado. Não tem como mudar, sendo que o eu continua o mesmo. A minha parte mais difícil não foi nem tanto perdoar o ato da traição, mas foi eu mesma, porque depois veio muitos problemas que eu nunca tive. Eu nunca fui uma mulher que tinha baixa autoestima, eu nunca fui uma mulher intolerante, nunca fui uma mulher desconfiada, e eu passei a ser tudo isso depois da traição. Então, as palestras foram fundamental. Cada quinta-feira que eu fui vindo, foi uma reconstrução para mim. Hoje a gente está namorando. A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra, com textos para casais e solteiros. Renato e Cris combinam a poderosa escritura bíblica com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Estudo sobre fidelidade, filhos, sexo, finanças, comunicação e solução de problemas. Adquira no site casamentoblindado.com. A terapia do amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a terapia do amor mais próxima ligando para 11 3573 3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente. We are broken,
Não saber lidar com os problemas que aparecem no relacionamento faz com que muitas famílias sejam desfeitas. As promessas de mudar algo que lhe incomoda precisam ser de fato cumpridas. Aqui eu tô aprendendo a ser uma pessoa melhor, a pensar demais com a inteligência, não ser tão emotiva. Tá sendo incrível. Tô mais paciente. Isso eu confesso que eu era muito impaciente. Agora estou sendo mais tolerante. É claro que ainda tem muita coisa para melhorar, né? Mas assim, eu creio que eu vindo aqui eu vou melhorar muito. E é o que eu mais quero, entendeu? Melhorar como pessoa, no relacionamento e tudo, né? Tô gostando muito, né? A gente está tendo mais paz dentro de casa, né? O respeito um pelo outro está sendo melhor. A terapia do amor virou rotina para mim. Eu preciso frequentar porque ela fez uma transformação no meu jeito de ver o mundo. Eu era uma pessoa triste, eu projetava as minhas necessidades no relacionamento. Hoje eu estou num processo de reconstrução do eu. E está sendo maravilhoso para mim, eu consigo enxergar coisas em mim que eu não conseguia enxergar, coisas valiosas, eu consigo enxergar o meu valor, né? E me preparando para um próximo relacionamento. Se você é instável, se você é muito emotiva, muito sensível, você tem muito medo, você é muito ansiosa, você não está em condição de entrar em um relacionamento agora. Você precisa ter um relacionamento com você primeiro. Você precisa ser estável. Ou seja, você precisa estar bem. Porque se você entrar num relacionamento dessa forma, você vai estragar esse relacionamento. Mesmo que talvez você não vá atrair. Talvez isso não é do seu feitio. Mas a sua carência é tão grande que você tem tanto medo de perder essa pessoa que você vai aceitar qualquer coisa. Muitas pessoas já aprenderam o que fazer para mudar. Se você deseja o melhor na sua vida, a Terapia do Amor espera por você. Já faz uns 3 anos que eu participo e para mim a palestra é maravilhoso, né? Porque toda semana, toda quinta-feira eu aprendo algo diferente. Mudou o meu interior, né? O meu modo de pensar, me arrumar mais, me valorizar mais, gostar mais de mim, para depois eu estar gostando de outra pessoa. A gente se esforça, coloca em prática e dá tudo certo. Nós somos casados há mais ou menos, vai fazer esse ano completa 15 anos, mas nós tínhamos muitas brigas, muitas desconfiança, muitos ciúmes, um ciúmes muito excessivo. E depois que nós começamos a participar, isso melhorou muito, muito, muito mesmo. Eu deixei de ser aquela esposa encrenqueira que quando ele fazia uma coisa que eu não gostava, já vinha aquela bagunça toda, aquela confusão toda, aquela discórdia toda. Quando ele falou isso, eu passei a obedecer. A gente começou a ver a melhora. Já o Marcos entendeu o propósito das palestras. E para ele não há espaço para o erro. São palavras que não sabia que existia, né? Vim de muitos relacionamentos complicados, conturbados, com traição, muita discussão. E era sempre um relacionamento seguido do outro. Depois que eu vim para a terapia, construí um relacionamento muito sólido. Não tem mais brigas, não tem traição, é sempre uma conversa, um diálogo amigável agora. Não tem mais ignorância, xingamentos, graças a Deus é tudo bem. Me ensinou muito a ter caráter, a ser um homem, não um macho, um homem de verdade. Isso é a maior lição que eu tiro toda quinta-feira que eu venho aqui escutar essa palavra. Você ser inteligente o suficiente para você entender que não é tão importante ganhar a briga no casamento. É mais importante ganhar paz, ganhar a esposa, ganhar o casamento. Mas tem gente, tem homem e mulher também, que quer ganhar a briga a qualquer custo. Eu vou até o divórcio se necessário, mas eu não dou o braço a torcer, eu não mudo, não mudo. Burro. Burro. Porque não entende que é muito mais inteligente, mais prático você resolver o problema com a tua mulher do que você ir por um divórcio. Jogar tudo fora. Estou mais tranquila, eu estou agindo mais com a inteligência, eu não guardo mágoa e rancor das pessoas, não sou mais aquela pessoa emotiva que ficava chorando, então estou bem feliz. Hoje, nossa, estou no céu, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Olha,
vão fazer 15 anos que nós estamos juntos, mas o que a gente tem vivido no último mês é como se a gente começasse a namorar agora. É muito bom isso, muito bom. Muito bom, se eu soubesse tinha ido muito antes. Terapia do Amor nesta quinta-feira às 10 e às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 no Brás. Mais informações acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Há quanto tempo estão na palestra? Há um mês. Um mês? Isso. E o que vocês vieram buscar aqui? Bom, a gente já está num relacionamento que vai... um casamento de 8 anos agora, esse ano que vem. E a gente estava, há 4 anos, a gente estava enfrentando uma crise que estava difícil. E todos os anos, quando começou, que ele sempre ouve pela rádio. Todos os anos ele falava, vamos na terapia do amor, vamos na terapia... E o anos ia se passando. E a gente aprendeu muito já, assim, algumas coisas que eu vinha fazendo que não agradava a ele. Eu mudei, estou mudando. E assim, a gente vai construindo a cada dia, né? Inclusive na quinta-feira passada até eu achei estranho que no caminho a gente vai conversando, né? Que a gente achamos. E ela se abriu mais, conversou. A gente investe em tantas coisas, na nossa profissão e tal, várias coisas. Mas o nosso casamento, muitas das vezes, vai ficando de lado. Muitas pessoas pensam que investir num casamento também é ficar ouvindo o programa de rádio como vocês têm feito por muito tempo. Mas qual a diferença? Por que vocês viram que tinham que vir aqui na palestra? Por causa das dificuldades do dia a dia, né? As brigas, por 2 vezes a gente já quase se separamos. Aí eu falei, não, a gente tem que buscar uma ajuda específica. E realmente as coisas funcionavam, a gente viu os testemunhos e estamos aí, aprendendo cada dia mais e vamos dar continuidade nessa terapia até dia a dia para a gente construir a nossa casa, que começa lá de baixo, como aprendemos aqui. A gente tem que limpar toda a casa, limpar todo o terreno para começar do nada. E assim a gente vai começando. Agora, não é típico o homem insistir para que a mulher venha para a palestra. Normalmente é a mulher que insiste para o homem vir, né? No seu caso foi o contrário. Você teve que insistir com ela. Por quê? Você era resistente? É verdade, sempre fui. Por quê, Valmente? Eu não sei, isso acho que é um defeito meu, que eu tô que mudar muito. Porque assim, sempre as coisas, mais ele que tem que insistir, né? Ele quem sempre insiste mais. Eu sei que tô errada, mas ele que sempre tá insistindo. Não é assim, vamos por aqui, vamos por lá. A gente tem conseguido. Mas isso te mostra também que se você tivesse começado, digamos, há 1 ano atrás, vocês estariam agora muito melhor. Com certeza. Né? Teria perdido um tempo aí, né? Exatamente. Tá bom. Então, quer dizer, a dica é para você que está assistindo há muito tempo e vocês têm falado assim, um dia eu vou. Não, eu ainda vou. Você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Como todos que chegam aqui, depois de pouco tempo, eles estão apenas 1 mês na palestra, de pouco tempo eles dizem assim, poxa, eu poderia ter vindo antes, né? Eu poderia ter aproveitado muito mais. Bom, agora vamos olhar para frente, né? Esta questão, né, Cristiane, que muita gente não entende, que fica esperando, chegar no fundo do poço, aliás, debaixo do fundo do poço, para depois dizer, bom, agora eu vou lá. Fica esperando não ter mais solução, né? Ela fica assim, quando todo mundo já foi embora do casamento, aí, olha, queria ajuda. Tudo bem, a gente vai ajudar você, mas poderia não ter chegado a esse ponto, né? A pessoa sábia, Renato, ela vê um problema, ela já vê como vai solucionar. Ela não fica deixando o problema para depois, porque o problema, ele cresce. Isso é um sinal de pessoas inteligentes, é você não deixar o problema crescer, é você lidar com o problema logo. Chegou o problema, você lida com ele, porque você sabe que quanto mais tempo passar, mais difícil vai ficar para solucionar aquele problema. Então, você que está aí parada, você que está aí lamentando a sua sorte, reclamando, quando você fala com as suas amigas, com os seus parentes, você fala mal do seu marido, reclama da sua vida, do seu casamento, você fala a mulher é tudo igual, homem é tudo igual. Para de vomitar tanta amargura para o mundo, porque você só vai se encher de mais amargura. Faça algo proativo, algo inteligente. Venha participar dessa palestra para casais e solteiros que eu tenho certeza que a sua vida vai começar a dar uma volta de 180 graus. Nesta quinta-feira,
8 horas da noite e também nos horários das 10 da manhã, das 15 horas também, sempre estamos com você aqui. Templo de Salomão, mais detalhes no site terapiadoamor.tv ou ligue agora para o número no seu vídeo. O recomeço é necessário para todos aqueles que desejam encontrar a felicidade amorosa. Há muitos casais que precisam salvar a relação, viúvos que necessitam superar a perda, divorciados que querem aprender a amar de novo e solteiros que buscam encontrar um parceiro. Mas para conquistar a verdadeira felicidade é preciso, antes de tudo, transformar a si mesmo. Palestra As 7 Fases da Reconstrução do Eu. Será a oportunidade de casais e solteiros aprenderem todos os segredos do sucesso conjugal. As 7 Fases da Reconstrução do Eu. Nesta quinta-feira, na Terapia do Amor, às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Gostaria de lembrar que este número que está aí no seu vídeo agora está à sua disposição se você quer conversar com alguém, se você está precisando de um conselho, desabafar, quer orientações ou informações sobre as nossas palestras. O endereço mais perto de você, onde você pode assistir a palestra da Terapia do Amor, basta ligar agora para o 011 3573 3535. Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos. Se você quiser enviar a sua para o programa, acesse o site escoladoamorresponde.com. Tive um relacionamento há 8 anos e após algumas traições acabamos terminando, né? Em ambas as partes. Eu gostaria de saber como que eu sei se é para lutar por esse relacionamento ou como eu faço para esquecer totalmente essa pessoa. Porque na maioria das vezes sempre eu corro atrás, fico me humilhando e ele nunca dá o braço a torcer, sendo que ambos se machucaram, né? Então o peso foi de ambas as partes. E se há a possibilidade de ser amigo de um ex, o que eu devo fazer? Obrigada. 3 perguntas. Devo lutar? Como eu faço para lutar? Ou devo esquecer? E é possível ser amigo de um ex, né? Bom, a resposta à primeira pergunta já veio na sua própria pergunta. Você disse que há 8 anos vem lutando ou vem tentando, de alguma forma, reatar, fica se humilhando para ele e ele é irredutível, não quer nada com você. Nisso você já tem a resposta à primeira pergunta, se você deve lutar por esse relacionamento. A resposta é não. Por quê? Porque ele não está interessado. Ponto final. Acabou. 8 anos já se passaram e a sua vida está aí parada no tempo e você fica insistindo em algo que ele já disse com todas as letras que não quer mais. Então, o que você precisa realmente entender é que não há mais razão para ficar perdendo tempo e muito menos se humilhando por uma pessoa que não te quer. A última pergunta, se é possível ser amiga de um ex, já é respondida pela resposta primeira, porque se não vale mais a pena, para que você vai ficar com uma amizade, com uma pessoa que te fez sofrer, que te faz sofrer toda vez que você lembra do que aconteceu entre vocês e que acabou? Então, só resta uma pergunta: como fazer para esquecer? Bom, mas deixa eu falar só porque talvez essa amiga ainda está lutando por esse ex, porque é o que acontece muitas vezes. A pessoa, ela não quer voltar, mas ela fica ali, na vida da outra. O seu ex ainda continua na sua vida. Ele já disse que não quer voltar com você, mas provavelmente vocês ainda dão uma saidinha, às vezes se veem, ele ainda às vezes dá uma esperança, ele faz um comentário que você começa a pensar assim, talvez o que ele queira dizer, que ele ainda pensa em mim, ou às vezes até já falou para você, eu tenho saudade de você. Então ele te deixa ali, no pausa. Porque tem gente que gosta da ideia de saber que o ex ainda gosta
dela, né? Tem gente que gosta disso e que não quer que aquela pessoa vá e passe para um outro relacionamento. Ele tem aquela sensação assim, deixa ela ali e eu vou humilhar, por quê? Porque ela me machucou. Então eu vou deixar ela, eu não quero vê-la com mais ninguém, mas eu também não vou voltar com ela, eu só vou ficar dando migalhas. É isso que ele está fazendo com você. Então você tem que enxergar, amiga. Enxergue a situação em que você está. Você está só nas migalhinhas. Você não precisa disso. Você errou lá atrás? Errou, mas ele também errou, né? Então agora é hora de você parar de ir atrás dele, finalmente reconhecer que você merece melhor e que você precisa de ajuda. Você diz aí a pergunta, como esquecer do meu ex? É claro que você não vai esquecer se você fica atrás dele o tempo todo, se você só fica pensando nele, se você fica aí matutando na sua cabeça, como que eu vou fazer para ele voltar para mim? O que eu vou fazer? Você fica só pensando, investindo tempo, energia nele, é claro que você não vai esquecer dele. Então, para você esquecer dele, o que você tem que fazer? Parar de ficar pensando, investindo, sabe? Contactando. Talvez seja uma boa ideia você simplesmente bloqueá-lo nas redes sociais, tirá-lo dos seus contatos, para você pensar em você. Porque até hoje, nesses 8 anos, você não tem pensado em você. E provavelmente você está um bagaço. Você está um bagaço de pessoa, porque gente assim, Renato, para no tempo porque fica deprimida, não dorme direito, não come bem, não vive a vida. Os sonhos ficam lá parados na gaveta, tudo fica na gaveta porque ela pensa assim, ela só vai ser feliz quando o ex voltar. Isso é uma doença e você precisa de cura. Então você diz assim, eu entendo que eu tenho que parar de nutrir as lembranças, mas eu não consigo. A questão é, você consegue, pare de falar que você não consegue, primeira coisa, pare de falar, você consegue sim, você manda no seu coração sim, mas você precisa de um remédio, você precisa de ajuda, de um médico para curar essa dor da sua alma. E por isso, nós queremos convidar você para vir à Terapia do Amor. A Terapia do Amor tem ajudado pessoas como você a se curar das feridas deixadas por um relacionamento que não deu certo. Se você quer avançar no tempo, sair do passado, então é para você. Esteja com a gente nesta quinta-feira, faça algo produtivo. Já se passaram 8 anos na sua vida, você vai esperar quanto tempo mais? Esteja com a gente já nesta quinta-feira. Faça esse favor a você mesma, tá bom? Já voltamos para responder perguntas para os nossos alunos. Os solteiros são a maioria no mapa da população brasileira e estão por toda a parte. Independentes, aplicados, aventureiros, centrados e sonhadores. Cada um com sua característica, mas o objetivo é comum. Querem acertar. Entre 77 milhões de solteiros, como se destacar? O que é ser um solteiro inteligente? Saber fazer a escolha certa é o princípio básico de quem é sábio. Investir no casamento antes que ele aconteça é a atitude mais coerente de quem deseja ter uma vida a 2 realizada. Curso para os solteiros inteligentes, na Terapia do Amor, nesta quinta-feira às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Informações acesse terapiadoamor.tv. O amor também exige aprendizado. Você conhece uma pessoa solteira? Você quer muito que ela não erre mais no amor. Namoro Blindado vai dizer pra ela tudo o que você sempre quis que ela soubesse, mas talvez não soube explicar. Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido. O novo livro de Renato e Cristiane Cardoso. O manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Já nas livrarias ou pelo site namoroblindado.com.
Eu estava lendo aqui, Cristiane, o início do capítulo 3 do Namoro Blindado e lembrando desta aluna que a gente respondeu a pergunta há pouco, que já depois de 8 anos do término de um relacionamento, ela ainda está refém deste ex e fica se humilhando para ele, tentando voltar. Porque esse capítulo fala das condições que a pessoa precisa reunir antes de entrar em um relacionamento. E a primeira delas é estar curada de relacionamentos anteriores. E é o que muita gente precisa, mas não está sabendo fazer. Você fica tentando até mesmo entrar em um outro relacionamento para curar o relacionamento que você teve com um ex. Quer dizer, você pensa que um outro amor vai curar o que você tem aí, a mágoa, a decepção, até mesmo a solidão. E às vezes, Renata, essa amiga até já entrou em outros relacionamentos, mesmo nesses 8 anos atrás desse ex, ela já deve ter, eu imagino que ela já deve ter entrado em outros relacionamentos para se vingar, para mostrar que está com outro. Ou para esquecer. Para, sabe, manter as aparências. Quer dizer, não é assim. Não é assim que você vai se curar, que você vai resolver o seu problema. Primeiro você tem que se resolver dentro de você, aqui dentro, sabe? Não é aqui fora, onde você tira foto e coloca lá no Facebook, olha, estou em um relacionamento. Não é aí. Não é isso que vai resolver você. As pessoas lá de fora, às vezes, até pensam que você está bem resolvida. Mas que adianta se você não está bem resolvida? Você vai sofrer, não elas. Elas vão ficar lá comendo pipoca, né? Assistindo você sofrer comendo pipoca. Quer dizer, por que tanta preocupação em mostrar para as outras pessoas que não vão sentir na pele o que você sente? Então é hora de você buscar a cura para você. O livro Namoro Blindado ajuda os solteiros. Você que é solteiro, você que saiu de um relacionamento agora, você que ainda não entrou em um relacionamento ou está dentro de um relacionamento, quer saber como consertar erros, lidar com problemas, com falhas, com defeitos e também consertar a si mesmo, a si mesma, antes de entrar em uma relação, se curar. Então procure o livro Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido. Em todas as livrarias você encontra esse livro, nas principais, nas melhores, ou então você pode entrar agora online e acessar o site namoroblindado.com e pedir o livro e vai ser entregue na sua casa. Vamos agora responder a pergunta da aluna Joeli. Eu conheço o meu marido já tem 12 anos e de casado nós temos 6 anos. Temos um filho de 4 anos e a gente discute muito devido a gente não ter diálogo. A gente não conversa, meu marido é muito fechado e isso me deixa muito estressada, muito chateada, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar e de falar. E já ele é muito fechado e mudou muito o nosso relacionamento depois que nosso filho nasceu. E nós já tivemos muitas crises, assim, de ficar um afastado do outro mesmo, sem ter relações de marido e mulher e convivência nenhuma, como um casal. E eu não quero mais ter essas dificuldades no meu relacionamento, mas eu não sei o que fazer, porque meu marido é muito fechado, ele não é de conversar comigo, eu tenho que adivinhar os sentimentos dele, o que ele sente. E a gente se ama muito, então me ajudem. Então, se vocês se amam muito, o que você tem que entender? Primeiro, onde você está errando. Você está errando um erro muito comum, que quando duas pessoas de personalidades bem diferentes se juntam, costumam cometer. Elas tentam transformar a outra numa cópia de si mesma. Então, você quer que o seu marido seja tão falante quanto você é, tão expressivo quanto você é, comunicativo como você é. O grande problema é que ele não é e nunca vai ser. Ele pode melhorar um pouco, mas na natureza dele, ele vai continuar sendo pacato, de poucas palavras. Isso, aliás, foi o que a atraiu nele. Você se atraiu por ele, por essa posição séria, por essa posição pacata dele. E outra coisa, Renato, não é por causa disso, por ele ser diferente, que ele não vai conversar com ela, com você, Joeli.
O problema pode ser o seguinte: por que você fica tão obcecada com a falta de conversa da parte dele, como você conversa, você fala de tudo e ele não, que você briga com ele e você impõe. Não, você tem que falar mais. Eu não sei o que está acontecendo na sua cabeça. Poxa, você não fala nada comigo, você não compartilha nada comigo, eu não sei nada que está acontecendo na sua vida, sabe? Esse jeito de... Você pensa assim, eu estou falando para ele do problema, mas você está, na verdade, impondo o seu jeito nele. Você está brigando com ele porque ele é diferente de você. E aí o que acontece? Ele se fecha ainda mais. Porque agora ele não vai mais falar com você. Ele não quer falar com você. Porque você briga com ele. Você tem filho, você tem um filho de 4 anos. Quando você está brigando com seu filho, o que ele faz? Ele fica ali tentando conversar com você? Não, ele se fecha. Ele se fecha porque ninguém gosta de estar nessa posição. Né? E ela se sente atacada. Atacada porque ela está cobrando dele uma coisa que não é natural a ele. Não, você está criticando a essência. Que fala, né? Porque por mais que ele precise, né, mudar, não é assim que ele vai mudar. Não é você brigando com ele, dando gelo nele, que ele vai mudar. Então, quer dizer, o que você consegue assim é mais afastamento, mais distância, mais fechado. Aí que ele não conversa mesmo, aí que ele não fala mesmo. Então, qual a atitude que você pode tomar ao invés disso? Qual a atitude? Qual a maneira eficaz de lidar com isso? A maneira eficaz é o seguinte: você esperar que ele puxe conversa. Aí você vai dizer assim, Renato, mas então a gente não vai conversar mais nunca, porque ele nunca vai puxar conversa. Aí que você se engana. Inicialmente, ele não vai puxar conversa, porque ele vai simplesmente dar um respiro de alívio. Quando você o deixar na dele, ele vai... que paz. Primeiro ele vai ter essa fase da paz, tá? Depois ele vai entrar na fase do... O que está acontecendo com ela, que ela está tão calada? Aí essa é a segunda fase. A terceira fase vai ser... Você está bem? O que está acontecendo com você? Fala comigo, conversa comigo. É claro que nessas duas fases iniciais, em que você não está falando, não quer dizer que você está de mal com ele. Não é isso que nós estamos falando aqui. Você não vai ficar de mal com ele. Você simplesmente não vai ficar atrás o tempo todo como você tem feito esse tempo todo. Você vai ser boa esposa, você vai fazer o que você sempre faz em casa, você vai cuidar da criança, você vai dar bom dia. Não é ficar calada de mal com ele, que aí não vai resolver, né? É você deixar ele ter o espaço dele para sentir falta de conversar com você. Não sentir falta de você como você era antes de casar. Não isso. De conversar com você. Você está bem, você está numa boa, mas você não está atrás. Deixá-lo sentir curioso sobre você novamente. Eles ter curiosidade a seu respeito, querer ouvir a sua voz, querer conversar, e ele vai vir atrás, ok? Esta é a estratégia infalível para lidar com uma pessoa calada. Tá bom? Mas requer de você paciência, espera, porque não vai funcionar no primeiro dia, provavelmente nem na primeira semana. Você vai ter de testar isso, de aplicar isso por um tempo e depois você vai ver o resultado ele vindo atrás de você. Tá bom? A questão da chegada do filho é uma outra fase do relacionamento de vocês que vocês precisam ter a sabedoria para lidar com ela, mas provavelmente está sendo piorada por causa dessa questão da comunicação. Você fica querendo cobrar, falar para ele as coisas e ele se fecha e então se torna um problema ainda maior. Aplique o conselho na comunicação que vocês vão aprender a resolver o problema da chegada do bebê. Tá bom? Amar com a cabeça, amar inteligentemente, amar com o pensamento é muito mais eficaz do que simplesmente amar com o sentimento. E é isso que as pessoas que têm vindo às nossas palestras têm aprendido. Elas têm aprendido a amar com o pensamento, com a inteligência. Veja, por exemplo, o caso da Jéssica e do Bruno, que vieram buscar ajuda e foram ajudados. Assim, eu nunca tive um exemplo de relacionamento dentro da minha casa. Então, a minha referência veio na escola, com os amigos, né? O negócio é sair, é ficar com um monte de menina, é ir pra balada. Então, eu fui desenvolvendo isso, né?
Então eu comecei a ir para balada, você vai uma vez, conhece umas menininhas, fica com umas menininhas, vai 2, 3, próxima vez você vai, começa a beber, porque já não é mais a mesma coisa. Se você vai num dia, você não fiquei com ninguém hoje, vou beber mais, porque eu preciso poder chegar em alguém. E aí bebendo, comecei a fumar, comecei a usar droga. Então assim, começou a surgir um vazio dentro de mim. E toda vez que eu tentava entrar num relacionamento, era um relacionamento frustrado. Porque eu já entrava nesse relacionamento pensando assim, não vai dar certo, então eu vou ficar 3 meses que é a parte legal, e depois eu dou um jeito de sair. Então todos os meus relacionamentos eram assim, 3 meses, 4 meses eu já criava uma situação e pulava fora. Então foi diversos relacionamentos dessa maneira. Então eu passava o dia inteiro chavecando mulher no WhatsApp, Facebook, e isso me levou a ficar viciado nisso. Eu não conseguia ficar sem, estar conversando com uma mulher, adicionava pessoas que eu nem conhecia e falava, vou mandar um oi e tal, e começava e estava conversando com 30, 40 pessoas ao mesmo tempo ali. Que isso? Como é que você conseguia manter isso? Eu ficava o dia inteiro no Facebook, no WhatsApp, no trabalho, até que aí foi onde que eu acabei me prejudicando no trabalho, me prejudicando um pouco nos estudos, porque fiquei viciado nisso. E, consequentemente, que você fica nesses grupos, que esse vício de pegar mulher, me viciei em pornografia também, ficava assistindo muitos vídeos pornográficos, que não é uma coisa muito boa, foi muito difícil de me libertar disso. Então, foi várias coisas que foram acarretando aí, que foi me deixando numa tristeza. Aí foi quando chegou numa última menina que eu namorei, há uns 2 anos atrás. Eu gostava muito dela, muito mesmo, namorei na época da faculdade e tal. Só que era assim, na frente dela eu era o anjinho, perfeitinho. Por trás dela era balada, bebida, saía com os amigos, tal, mentira atrás de mentira. Chegou o momento que ela descobriu e terminou comigo. Aí o jogo virou, porque aí quem ficou totalmente triste fui eu. Porque eu estava começando a querer apostar ali num relacionamento e não tinha mais jeito, Só que aí eu comecei a buscar a raiz de tudo. E aí eu vi que a raiz era a minha vida sentimental. Porque eu tinha um problema na minha vida sentimental e eu tinha que solucionar esse problema. E aí eu nunca quis vir aqui, minha irmã, ela frequenta há mais de 10 anos e ela tinha um relacionamento perfeito. Ela foi a única pessoa da minha família aqui, problemas, e minha irmã, totalmente separada. Então assim, eu comecei a ter uma referência. E eu comecei a olhar e falar, eu quero alguma coisa assim, eu quero alguma coisa desse jeito. E aí eu comecei a vir. Foi aí onde eu comecei a me libertar dessas coisas, Quanto tempo demorou para você se tornar livre dessa vida que você tinha? Os 4 meses. Porque assim, eu me dediquei 100% a isso, Então assim, eu comecei e o que era passado eu colocava em prática e eu comecei a fazer uma lista do que eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar isso, eu era orgulhoso, é tudo do meu jeito, era briguento, ciumento. Então assim, só uma lista do que não presta, Tudo que vocês pregavam que era ruim para um relacionamento eu era, Então assim, eu comecei a mudar pouco a pouco. Então você começou quando começou o relacionamento com ele? Foi a condição que ele me impôs, na verdade, para começar a namorar comigo. Ah, é? Ele te conheceu? No trabalho. A gente é corretor, a gente trabalhava juntos, a gente se conheceu através de uma amiga em comum. E a gente começou a conversar muito. E numa dessas conversas ele começou a falar tudo que ele pensava sobre o relacionamento. E foi diferente para mim, porque eu não estava acostumada a escutar essas coisas. Então, junto com o convite para vir para a terapia do amor, veio uma promessa. Você quer um relacionamento perfeito? Então, vem comigo. E eu abracei a causa. Falei, vamos, não tenho preguiça para ir para balada, não tenho nada a perder, então vamos. Eu achava que era besteira. Falava, terapia do amor, para quê? Eu sou autossuficiente, eu entendo do amor, não sei o quê. Mas a gente se engana, muitas vezes na vida, principalmente nessa. Entendia mesmo? Qual era a sua bagagem de vida amorosa? Não entendia nada. Agora eu vejo que eu não entendia, Eu comecei a namorar com 19 anos. Começou a namorar? Com 19 anos. Foi um relacionamento de 5 anos, onde eu era refém do meu ex-namorado. Então eu era totalmente submissa a ele. Eu assumi o papel de homem na nossa relação, porque de 5 anos ele ficou mais ou menos 2 anos e meio desempregado. E eu aceitava. Então eu saía da minha casa... Bancava ele também? Bancava ele também. Eu inverti totalmente os valores, Eu vesti o papel de homem mesmo. Eu era a mãe dele, eu era o homem da relação, um namoro totalmente errado. No começo era bom, por quê? Porque ele supria uma falta que eu sentia de uns problemas que vinham da minha família. Eu fiquei durante um período sem falar com a minha mãe por outros problemas, assim, que minha mãe tinha, espirituais e tudo mais. E ele supriu essa falta que minha mãe fazia, de uma certa forma. Para quem não sabe, esse é o namorado tapa-buraco. Sim. Tá?
Aí eu abri meu olho. Foi quando eu comecei a faculdade e aí também as amizades influenciando, um monte de papo, aquela coisa nova que eu nunca tinha vivido, né? Porque eu namorei muito tempo. E aí o meu relacionamento já estava desgastado. E com isso desgastou mais. E aí eu decidi terminar o meu relacionamento. Terminou? Ficou sozinha até encontrar o Bruno? Não? Fiquei 1 ano solteira, só que não sozinha. Então eu ia pra balada, conhecia um monte de gente, me relacionava com um monte de meninos durante as baladas, só que nada sério. Porque eu desacreditava do amor. Pra que eu ia querer namorar de novo pra ser igual? O vazio ficou desse tamanho, gigantesco. E eu comecei a me relacionar com um outro menino do nosso meio de trabalho que namora. Só que eu não sabia que ele namorava na época que a gente se conheceu. Fiquei sabendo depois, só que eu já estava iludida. E aí, ele começou a falar, aqueles papinhos, né? Eu vou terminar, eu gosto de você, aquela coisa toda, e eu fui caindo. Quando eu fui ver que eu estava sendo feita de trouxa de novo, aí eu abri meu olho, saí de perto dele, foi aí que ele apareceu na minha vida, através de uma amiga em comum. Realmente, a promessa que ele me fez, junto com o convite, era uma coisa certa. Porque, assim, aqui a gente aprende a reconstruir realmente, fechar nossas feridas, nos tratar internamente. Eu aprendi que para fazer ele feliz, eu tenho que ser feliz comigo mesmo primeiro, porque senão eu não consigo fazer ele feliz. Eu tenho que estar bem comigo mesma para estar bem com uma outra pessoa. Então, eu aprendi também a deixar meu orgulho de lado, aprendi a humildade de escutar as críticas construtivas que ele tinha para me falar, mas antes eu não tinha essa maturidade para escutar. Aprendi a pedir desculpas. Você teve quantas no passado antes dela? Que eu namorei, assim, durante uns 3 meses, umas 30 meninas. E com ela, está sendo diferente? Está sendo muito diferente, né? Então, se surge um problema no relacionamento, a gente, peraí, vamos conversar? Vamos sentar, essa aqui é a nossa palavra-chave, vamos conversar? A gente não discute, conversa, coloca em pauta, a gente não se une com o problema, a gente se une contra o problema. Então, isso que é diferente, isso que é bacana. Eu não tenho mais aquelas crises de ciúmes, eu não tenho mais aqueles motivos de ficar brigando, sabe, por coisinhas. Então, a gente sempre consegue colocar todos os pingos nos is, né? Isso que é legal. Hoje ele é meu melhor amigo, ele é meu companheiro, é o homem que eu quero ter como esposo realmente. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing with us when we die. Keep this love in its photograph. We make these memories for ourselves. Where our eyes are never closing. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Até Deus teve que plantar o jardim do Éden. Plante você também. Bom, alunos, você talvez não saiba que a Terapia do Amor conta com uma equipe de centenas de casais em todo o Brasil, pronta para ajudar você com as suas questões amorosas. Se você quiser a nossa ajuda, entre no nosso site agora, escoladoamorresponde.com. Ali tem um formulário, você pode colocar a sua pergunta, o seu problema, e nós vamos entrar em contato com você. Vamos ficando por aqui, voltamos amanhã com mais dicas para você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.